Pois bem, prosseguindo na apologética cristã, vamos ao item 18 do material didático, a Bíblia e a reverência à imagem de escultura. Bom, essa vem dos católicos e eles fazem ao mesmo tempo como uma defesa deles, mas a acusação está aí. A Bíblia defende a reverência de imagem, pois Josué prostrou-se diante da arca. Bom, antes de tudo, vamos lembrar, esse é um caso bem isolado, um caso bem específico, porque toda a doutrina do Antigo Testamento diz para não ter imagem de escultura. Agora, nós sabemos que a arca ela era um símbolo da presença de Deus. Esse era um símbolo, ela não era uma imagem de escultura, ela não representava um homem ou uma divindade. E essa é a questão. A Igreja Católica usa esse exemplo aqui para dizer que pode ter imagem sim, tá bom? Mas eu digo o seguinte, é diferente. A imagem que eles têm é de um homem ou de uma divindade. Jesus Cristo, ok? É uma imagem de uma divindade. E eles querem colocar Maria como divindade também. Existe um projeto católico agora para colocar Maria como a quarta pessoa da Trindade. Okay? Então, eles estão usando um exemplo que não era uma imagem de escultura, mas ela simbolizava a presença de Deus. Então, é claro que Josué vai dobrar os seus joelhos orando a Deus, que era simbolizado na arca. Mas a arca não era uma imagem de escultura. Repito, ela não representava um homem ou uma divindade. Aquela imagem não representava isso. Mas a arca ela era um símbolo da presença de Deus. Só isso. Ok? Bom, eu coloco aí, em primeiro lugar, o texto que Josué teria, segundo os católicos, adorado, reverenciado a arca. Josué, capítulo 7, versículos 6 a 8. Vamos ler o texto para nós vermos se é isso que acontece. E, claro, fazendo uso de todo o conhecimento da arca, nós sabemos bem o que é a arca, é um tema bem estudado. Ok? Então, o versículo 6 diz: Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra sobre o seu rosto perante a arca de Yahvé, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Senhor Jeová, ou Adonai Yahvé, por que com efeito fizeste passar a este povo Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ou seja, foram vencidos. A questão diz que ele se prostrou em terra diante da arca. Então, como eu já disse para vocês, a arca não é uma imagem de escultura. Ela não representa nenhum homem e não representa nenhuma divindade. Então, ela não é uma imagem de escultura. Ok? Bom, a defesa, o que eu respondo? Eu coloco: Josué reverencia o Senhor da arca, pois dirigia a sua oração ao Senhor. Na sua oração, ele é claro, ele diz, Senhor Jeová. Então ele não está pedindo, por exemplo, como os católicos pedem, para Maria interceder, para São Pedro interceder, ok? Essa é a questão. Então nós não acreditamos em intercessão deles. E aqui Josué, o que ele está fazendo? Ele está orando ao Senhor, ok? O comentário prossegue. Os católicos tentam encontrar uma exceção para justificar uma regra entre eles. Se eles mostrarem na Bíblia qualquer atitude de fazer imagem de escultura a Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Tiago, João ou outros exemplos, seria justificável a atitude deles. Porém, eles não têm como encontrar, pois essa atitude era claramente condenada na Bíblia. Ok? Ou seja, a justificativa deles não faz o menor sentido. Então, eu falo para aquela pessoa que quer realmente servir a Deus e servir a Bíblia com lealdade, um católico, ele deve rever essa atitude, porque
ter lá um santinho, seja de Maria, seja de Pedro, ter essa imagem de escultura, ela é condenada segundo a Bíblia. Tá ok? Isso acontece quando? Isso acontece depois daquela pseudo-conversão de Constantino. É depois de Constantino que vai surgir uma igreja com imagem de escultura, dizendo que Maria é mãe de Deus. Tudo isso é depois de Constantino. Ok? O uso desse incenso que era usado no templo de Juda, que o padre usa até hoje, todos sabem que o apóstolo Paulo não usava aquilo, né? Tá ok? Não tem como. Tá ok? Então tudo isso foi depois de Constantino, porque nós sabemos, Constantino organizou uma igreja que vai ser uma igreja idólatra, que vai cultuar os mortos, tudo. Essa igreja que é organizada por Constantino. Tá ok? Então, essa igreja que vai colocar a imagem de escultura na Bíblia, será que eles teriam uma imagem de Abraão? Olha, Abraão ele é tão santo quanto Pedro. Se pode ter uma imagem de Pedro, se Deus permite isso, no Antigo Testamento eles fariam uma imagem de Abraão. Eles fariam uma imagem de Moisés, só que isso era proibido, Deus não permitia. Eles faziam às vezes escondido, mas sempre viam o profeta, olha, está contra a lei. Aí eles abandonavam, daqui a pouco se desviavam de novo. Aí vinha um profeta, um juiz dizia, olha, isso está contra a lei de Deus. Então eles sabiam que era errado, faziam, né, porque escolhiam realmente o caminho errado, mas segundo o que estava escrito, não podia. Por isso que eles reconheciam em diversos momentos e abandonavam. Bom, então uma imagem de Abraão e Moisés não pode, então uma imagem também de Pedro, de Maria, de Paulo, de João, essas imagens também não podem. Eles não têm como ouvir a nossa oração, ok? E é importante porque Jesus Cristo conta uma história que nós acreditamos que é real. Jesus Cristo, tá bom? Como Deus eterno também, ele conta a história, ok? Estando a alma de Abraão lá no local de descanso, porque era um homem correto aos olhos de Deus. Tinha um homem também lá chamado Lázaro, ok? Que vivia mendigando, e tinha um homem que era rico, definido como um rico, que não deu importância a viver corretamente, tá ok? Esse homem estava no local de sofrimento, ok? Então, nessa descrição, Jesus está descrevendo algo que aconteceu de fato. Então, aquilo ali não é uma ilustração, não é, como alguns dizem, uma parábola. Então, aquele Abraão estava lá e ninguém fazia, vamos dizer, escultura dele em Israel. E ali é dito que ele não sabe o que acontece nesse mundo, ok? Ele não sabe o que acontece nesse mundo, porque Abraão fala para o rico, olha, nenhum dos mortos voltam àquele mundo lá, as pessoas que vivem lá, eles vivem segundo a lei que Deus estabeleceu lá. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a própria alma de Abraão fala isso, eles têm Moisés e os profetas. Então, são aqueles escritos lá. E esses escritos deixava claro que eles não podiam ter imagem de escultura. Então, o católico sincero, ele tem que rever essa posição. E eu concluo aí para mostrar que, na verdade, não existe essa de reverência de imagens, né, de que a arca seria uma imagem, não é. O que está acontecendo com Josué é outra coisa, ele está reverenciando Deus, está orando ao Deus que era simbolizado na arca. A arca era um símbolo da presença de Deus. Por isso, quando eles foram atravessar o Jordão, Josué falou com os sacerdotes, olha, pega a arca e começa a caminhar. Por quê? Porque Deus vai fazer essas águas pararem. O comentário prossegue. Lembremos das palavras do profeta Isaías quanto à imagem de escultura. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Isso está na Bíblia dos católicos também. A primeira vez que eu vi esse versículo, eu era novo convertido, lá em 1984, e eu vi um ex-padre, e ele dando testemunho no seminário, e ele contou
que a conversão dele, ele fez o seguinte, ele recebeu uma Bíblia no local onde ele fazia determinados trabalhos, e aí ele tinha que ir para a paróquia com a Bíblia na mão, e ele disse que tinha vergonha de andar com a Bíblia na mão. E ele disse que ele, mas ele tinha que levar, todo mundo vendo o presente que o padre ganhou, quando ele chegou na paróquia, que ele pegou e colocou a Bíblia na mesa, a Bíblia caiu aberta nesse versículo. E aí, quando ele leu esse versículo, naquele testemunho, ele se convertia, né? Ok? Bom, então, essa acusação da imagem de escultura, como eu disse, Josué, ele não estava reverenciando a arca. Ele não acreditava que a arca iria lhe responder de nada. Mas como a arca era um símbolo da presença de Deus, ele então ali orou junto com os anciãos.